E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer um verso sobre Polychromos, que é a linha profissional da Faber-Castell, e os lápis da Tris Mega Soft, que é uns lápis bem escolares. Realmente é um lápis bem mais fácil acesso do que esse Polychromos. E acaba sendo que é um lápis, são dois lápis bem bons, assim, que eu acho que vão ser bem legais a comparação neles, tá? Já comecei nesse desenho usando policromos. Foi minha primeira experiência. Uma primeira experiência foi tipo, o primeiro desenho que eu fiz com esse lápis, tá? Que eu acabei pegando a caixinha de 12 cores para realmente testar, para ver se vai ser muito bom. Começar falando primeiramente sobre os pontos positivos, depois os pontos negativos do lápis. Primeiramente, o pigmento dele é totalmente diferenciado, é um pigmento excelente, assim, não tem o que falar. Realmente ele tem uma pintura muito viva. A mistura de cores dele é excepcional, ela mistura realmente muito bem, dá um aspecto muito diferente pro desenho, assim. Tem um aspecto de desenho uniforme, as misturas, tu pode aplicar tons escuros em cima, ele vai misturar, não tem problema de dificuldade, assim. Como é que eu posso dizer? Ele mistura muito fácil, isso é muito interessante. Porque o que eu quero falar, que eu acho que eu não tô conseguindo, é que além de ele misturar fácil, ele mistura de um jeito diferente. Ele mistura melhor que os outros lápis, sabe? Então, tipo, ele mistura mais fácil, de uma qualidade melhor, acima. Mas tu aplique muitas camadas, com muita calma, com muita paciência, ele não vai, os outros lápis não vão misturar tão bem quanto esse, tá? Esse aqui não, a pintura deixa super uniforme, deixa sem tão, quase nada de ponto branco, tá? Então, tipo, realmente é um lápis com pigmento e a mistura de cores excelente. Isso é um ponto muito interessante, muito positivo para mim. Eu gosto de lápis que mistura facilmente as cores, tá? Isso é por causa que o meu estilo de pintura é um estilo que eu uso o máximo de cor que eu consigo. Então eu preciso ter um lápis que mistura bem, porque aí eu consigo misturar bastante coisa, eu consigo fazer bastante efeito, eu não fico preso a dois tipos de luz e sombra que eu posso fazer. Não, eu tenho várias opções e isso é muito importante para mim no lápis. Isso também é uma dica meio que bônus. Aprenda o que é um lápis para ti. Como assim? Aprenda qual é o teu estilo de pintura. E depois disso tu vai ver qual é o lápis que se identifica melhor com o teu estilo de pintura. Se tu mistura muitas cores, se tu faz muita mistura, tu é um cara que adora fazer degradê, uma pessoa, uma menina que todos os seus desenhos tem que ter muito degradê, tem que ter uma transição de cores muito suave. Todos os seus desenhos tu vai fazer algo assim, é importante tu pegar um lápis que misture muito bem, um lápis muito macio, para te ajudar a fazer esse degradê, para te ajudar a fazer essa transição de cores, para te ajudar nesse quesito que tu usa muito. Se você é alguém que não já faz uma pintura mais blocada, uma pintura mais sem tanta transição, mais seca, vamos botar assim, talvez o Faber-Castell Ecolapse seja mais interessante, lápis mais duros, lápis mais rígidos, talvez te agradem mais. Varia de qual é o seu estilo de pintura, e aí depois de você descobrir isso, você vê qual é o material que se combina melhor com você. Então é muito importante você ter esse autoconhecimento e realmente se perguntar realmente, assim, sabe? Ir em busca de você se conhecer, você se descobrir qual é o lápis que você prefere, qual é o lápis que melhor entende o seu estilo de pintura, tá? No meu, esse lápis combinou super porque é um estilo que eu gosto muito de mistura e ele mistura muito bem, é um lápis bem macio. Outra coisa, os tons dele, que entra mais ou menos no pigmento, os tons dele são muito bons, no sentido de que tom escuro é escuro e ponto, tom claro é claro e ponto. O que eu tô querendo falar com isso? Alguns lápis de cor, os tons escuros são muito claros e isso atrapalha bastante. Porque o que deixa uma pintura bonita, o que deixa uma pintura viva é o contraste que tu aplica nela. Então, quando tu olha uma pintura e ela tem muito contraste, no sentido pontos muito escuros e pontos muito claros, em harmonia, assim, que eles se combinam, eles estão bem pensados, estão bem colocados, cada um no seu lugar,
isso deixa uma pintura muito bonita. Se tu deixa uma pintura que tem tons claros, e aí tons escuros que eram para dar um contraste, estão muito claros, muito próximo daqueles tons mais claros ainda, não dá esse aspecto tão legal. Então, por exemplo, um lápis que dá para sofrer muito com esse quesito e que é o principal ponto negativo dele, é o lápis da Leo, aquela linha. Meu, aquele lápis ele é muito claro. Pra tu fazer um tom escuro é um parto, é uma dificuldade pra tu fazer, meu. É muito complicado mesmo. Então, acaba sendo que é importante tu entender isso. Que alguns lápis se destacam porque os tons escuros deles são realmente escuros. Isso vai fazer muita diferença ao longo que tu for aprendendo de pintura, ao longo que tu for se acostumando. Tu vai ver que isso que eu tô falando parece meio óbvio, mas faz muita diferença dependendo do lápis que tu pega. Então, a pigmento dele é boa, a mistura de cores dele é boa, a paleta de cores que ela vem é uma paleta interessante. Veio 2 vermelhos na caixinha de 12 cores, eu peguei a caixinha de 12 cores. Veio 2 vermelhos, que isso eu estranhei, mas veio um vermelho escuro, um vermelho claro. Segundo veio azul, acho que veio um verde, não me lembro exatamente todas as cores que veio. Mas um ponto negativo dele que ele não veio pelo tom de pele, né? Então eu acabei pintando o rosto do Ayano Koji com os mesmos lápis da atriz, para não gerar nenhuma diferença, já que nos lápis no lado da atriz eu vou usar o tom de pele. Então acaba que fica meio igual nesse quesito, vamos botar. Então isso é um ponto muito ruim do lápis, mas infelizmente faz sentido, mas é de se esperar, porque eu peguei a caixinha menor que tem, então é lógico que eles não vão botar o lápis, a tonalidade pra pintar a pele, que pra te obrigar a pintar, a comprar caixas maiores, 24, 30, eu não me lembro qual é o tamanho das caixas que tem, eu sei que é maior, eu acho que é 60 cores ou 70, eu não me lembro exatamente. Mas isso é um ponto bem ruim nele, né? Porque se tu não tiver nenhum outro lápis, não é interessante tu comprar esse lápis, se for comprar a caixinha de 12 cores. E eu já falo do preço, do valor dele. Então, se você não tiver nenhum outro lápis, vai comprar somente para ter esse, não é interessante, tá? Tu vai ter que comprar outro, ou então uma caixinha maior para ter tons de pele. E o preço dele acaba que não é muito bom, não é muito favorável, porque só essa caixinha de 12 cores, o preço normal tá uns R$200 mais ou menos, tá? Eu vou te botar aí no card, aí no link da descrição, o site que eu uso para compra, tá? Que é o que eu mais acho confiável, que eu aconselho você entrar também para usar ele, tá? Então o preço normal dele é uns R$200. Se você pegar numa promoção, é uns 100 e poucos, não lembro exatamente quanto que eu paguei agora, mas é mais ou menos uns 100 e poucos a caixa de 12 cores. Então ele tá para 200 e pouco, mais ou menos essa caixinha de 12 cores no preço normal. Então acaba que ele não é um lápis muito barato, até porque é um lápis profissional, então é de se esperar, é de se imaginar. Então acaba que para entrada eu não aconselho ele, no sentido, não tenho nenhuma caixinha de lápis de cor, quero começar a aprender a desenhar, quero aprender a colorir, qual lápis eu compro? Não aconselho esse aí, a menos que eu tenha dinheiro, tenha condições de comprar uma caixinha maior, uma caixinha grande, aí eu aconselho. Mas mesmo assim, se você é sua primeira caixinha, compra um Faber-Castell Ecolápis, compra o próprio lápis da atriz, compra outras marcas mais escolares para você pegar uma prática, para quando você pegar um lápis desse, você ter habilidade suficiente para extrair todo o potencial dele, tá? Então é interessante você fazer essa escala. Mas de forma geral, tentando dar um resumo de tudo, ele é um lápis excelente, vale super a pena. Novamente, se você tiver interesse, entra aí no link aí da descrição que eu vou te passar o link dele, tá? Ele é o link da compra para esse material. Ele mistura super bem, o pigmento é super vivo, a durabilidade é excelente, não quebrou nenhuma vez, não desgastou muito, não derreteu na folha, dura bastante. É um lápis excelente, é um lápis leve, é um lápis macio de trabalhar. Realmente gostei muito desse lápis e vou com certeza trazer vários outros desenhos aqui no canal usando esse material, tá? Então é um lápis que eu super recomendo. Se você puder, se você quiser, tiver curioso para testar, compra esse material, tá? Tenho certeza que tu não vai te arrepender. Realmente é uma linha profissional e realmente faz bastante diferença.
muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. Agora vindo para os lápis da Tris Mega Soft, tá? São lápis também que misturam muito fácil, então o pigmento também é um lápis vivo, ele é um lápis que mistura bem também, então é um lápis que eu também gosto bastante, porque combina bastante com o meu estilo de pintura, como eu já falei, então ele tem sim um bom pigmento, ele tem sim uma boa mistura de cores. É igual o Polychromos da Faber-Castell? Não. Eu senti muita diferença indo de um para o outro assim em seguida. Não achei que eu ia sentir tanta diferença, mas senti, tá? Esse aqui eu tive mais trabalho sim, eu tive que pegar mais camadas. Ele não ficou tão uniforme quanto o outro ficou, tá? Realmente fez uma diferença muito grande também. Mas, né, vamos sendo justos, estamos comparando uma linha profissional com uma linha escolar. O valor dos dois, o preço dos dois são muito diferentes e, obviamente, alguma qualidade, algum aspecto assim de alguma diferença vai ter, até porque justificar a diferença de valores, tá? Então não tem muito o que fazer, né? Meio esperado que o lápis da Tris fique sim abaixo em alguns fatores. Mas ele é um lápis sim que de geral ele mistura bem, tá? Ele tem um pigmento bom, as sombras consegue aplicar elas, consegue fazer degradês, consegue fazer efeitos bonitos nela. Não é um lápis que tu vai passar mal, não é um lápis ruim, tá? Longe disso. Mesmo os pontos positivos do Polychromos, as sombras são escuras realmente, você consegue dar um contraste legal, misturam bem, deixam pintura homogênea. Outro quesito também, durabilidade também é boa. Não é um lápis que quebra fácil, não é um lápis que tu vai ter que ficar apontando toda hora, não é um lápis difícil para apontar. Isso tem sim algum aspecto, por exemplo, que a madeira do lápis, algum lápis a madeira é mais dura, é mais grossa e acaba que dificulta você apontar em qualquer apontador. Quando você apontar, você vai precisar de um apontador melhor em alguns lápis, porque a madeira dele é mais dura e acaba dificultando isso. Isso é uma característica que esse lápis não tem. Ele aponta bem facilmente, a madeira dele é mais macia, mas não torna ele assim de vidro, assim que qualquer coisa quebra, a ponta quebra toda hora. Eu não cheguei a derrubar ele nenhuma vez, tá? E eu tenho bastante cuidado para não derrubar meus lápis, para não ter perigo de quebrar a mina dele. Que, para quem não sabe, a mina do lápis é aquela pontinha com cor dentro dele, tá? Então, se você derruba, pode ser que não quebre a ponta especificamente, mas pode ser que tenha quebrado no meio do lápis. E aí tu só vai descobrir quando tu chegar nessa parte da mina. E aí que vai começar o teu lápis a quebrar a ponta e vai ficar de graça, tá? Se isso acontecer. Se acontecer, eu sinto muito, mas esse lápis aí, o final dele é triste. Então, é importante essa durabilidade, ele não se dividir, ele não se quebrar facilmente, ou tu não ter que acabar com uma caixinha de cores extremamente rápido. Então, acaba principalmente em tons que tu vai usar bastante, por exemplo, preto, marrom, isso faz sim, isso ajuda muito, tá? Por exemplo, esse desenho, sendo bem justo, eu não usei o preto dele, porque o meu preto acabou. Como eu falei que, realmente acabou e eu tenho que comprar uma caixinha nova por causa só do preto. Então, para eu não deixar esse desenho, a camisa dele em branco, eu pintei com o preto da Faber-Castell. Que preto é uma das cores que menos vai mudar, porque é só um tom escuro, não tem muito mais segredo. E o preto da Atriz eu já usei bastante, então eu posso afirmar, é um preto bem escuro também. É um preto que, na minha opinião, melhor até do que o da Faber-Castell, porque ele preenche mais fácil a folha, por ser um lápis mais macio. E ainda fica no mesmo tom, no mesmo contraste. Então acaba sendo que não mudou nada esse Faber-Castell aqui, esse preto da Faber-Castell ter sido aplicado aqui no desenho, tá? Então pode ficar tranquilo aí.
Então acaba sendo que tem qualidades muito semelhantes do Polychromos, tem essa durabilidade bem interessante que eu falei. Sobre a paleta de cores, é o mesma falha do desenho da caixinha da Polychromos. A 12 cores não vem nenhum tom de pele. Eu tive que usar a caixinha de tom de pele da atriz, que eu usei também nesse desenho, tá? Por mais que tenha sido mais tom do que o Polychromos, não vai mudar nada, pelo quesito de que eu também usei a mesma caixinha no Ayanokuji e também o lápis são os mesmos, tá? Só vai mudar o tom. As mesmas características, os mesmos pontos positivos, os mesmos pontos negativos, não vai mudar nada. Então não tem por que eu não usar, sabe? São os mesmos lápis, só que em uma caixinha diferente, que vem tons diferentes. Mas nem por isso atrapalhou o desenho ou nada do tipo, tá? Mas é o mesmo problema que não, como vou repetindo, é muito ruim, é muito negativo. Ele te obriga a comprar caixas maiores se você não tem outro lápis de cor. Mas infelizmente é a coisa mais comum que tem, tá? Quase todas as caixinhas de lápis de cores, de 12 cores, fazem isso. Então talvez a única que não faz, acho que é a Faber-Castell Ecolapse, que eu lembre agora. Mas é um ponto muito negativo de todas as caixinhas, isso é um ponto negativo dos dois. Mas é entendível, né? No sentido, dá pra entender a lógica deles. Eles querem que tu compre uma caixa maior, coisa assim. Eles vão te obrigar fazendo isso, tá? Por exemplo, o branco também não vem. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, mas que me surpreendeu. Na caixinha da Polychrome de 12 cores já vem branco. Isso é bem raro, tá? Pouquíssimos, eu acho que até a primeira caixa de 12 cores que eu compro que vem o branco já. Pra quem não sabe, o branco é uma das coisas mais importantes do seu desenho todo, tá? Ele que vai te ajudar a misturar as cores, ele que vai dar um aspecto muito mais vivo pro teu desenho. Então, se tu souber o branco, ele é realmente um aliado poderosíssimo pra ti, tá? Então, acaba que isso me surpreendeu também, tá? Mas os lápis da atriz, de forma geral, são lápis excelentes também. São no mesmo nível do Polychromos? Não são. Mas, como eu falei, infelizmente comparar um lápis profissional com um lápis escolar. Então não tem o que fazer. É óbvio que não vai ser igual, né? Até porque o valor deles estão muito diferentes. Mas são os dois lápis que eu recomendo bastante, tá? Se você tem curiosidade para testar qualquer um dos dois, recomendo super que você teste, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você comprar os dois materiais no site que eu uso, tá? O site que eu confio. Talvez você ache algum preço mais em conta em outro site, mas aí eu realmente não sei se vai chegar, né? Eu não tenho a confiança que eu tenho nesse site, que aí eu sei que se você comprar nesse, tu vai chegar, não tem problema nenhum, tá? Então, aí na descrição para você conferir os produtos, tá? Então eu vou finalizar aqui o desenho. São lápis assim muito bons, recomendo super usar os dois, tá? E realmente vale super a pena qualquer um dos dois lápis.